Olá, gente. Eu sou a Joy. Como é que vocês estão? Bom, aqui, apesar dos pesares, né, as questões envolvendo o luto, que eu ainda estou da minha filha Mimi, né, e tal, as coisas estão entrando numa relativa normalidade, né? E sobretudo por uma questão que também já está começando a me dar uma certa eh, inspiração para fazer vídeos, né? Assim, que é o fato da minha biblioteca aos poucos estar retornando à minha casa, né? Ou voltando para mim. E com essa questão aí, né? Eu resolvi fazer um vídeo com sugestão de livro, né? Que na realidade são 3 livros que eu vou sugerir, até porque eu achei que era um assunto que estaria relativamente morto, né? Por uma questão de pouca gente estar falando desse tema ultimamente, né? Que é o ateísmo. E quando nos meus primeiros contatos com o YouTube aconteceram, eu me deparei com uma série de canais ateístas, com conteúdos interessantes sobre o tema, né? E de uma e lá pelas tantas o negócio morreu. Morreu, ninguém mais falou no assunto, né? E vocês devem conhecer a história, né? Então, só que eu até pensei em montar o meu próprio canal de ateísmo, né? Uma vez que eu sou uma ateia. E eu acho que além de existirem, na época mesmo do boom do ateísmo, já existia uma baixa representatividade feminina dentro desse segmento canais ateus, né? Ou canais produzidos por pessoas que são ateias, né? Porque também existe uma diferença, né? E eu gostaria de explicar algumas coisas aqui, né? Vamos colocar a seguinte coisa. Esse canal, o qual eu utilizo para postar os meus vídeos, embora não seja o canal, né? Porque eu considero o canal mais flopado do YouTube, né? Ou seja, é flop atrás de flop. Eu resolvi que seria um canal onde eu ia colocar as minhas ideias, colocar as coisas que estariam acontecendo na minha vida. Queria um, um meio de me expressar, né? Porque chega um momento que a gente necessita desse canal, principalmente quando a gente está passando por momentos complicados, momentos difíceis, sejam problemas financeiros, sejam problemas familiares. E no meu caso, que tem essas duas coisas, também tem os problemas políticos. Porque, afinal de contas, eu acabei entrando um pouco em alguns conteúdos políticos por conta dessa maluquice que virou o país. Porque eu sempre fui uma pessoa engajada, né?
Eu participava de movimentos estudantis, eu participava de militâncias em várias frentes na universidade, né? E eu sempre gostei disso, né? E sempre foi um tema que me atraía bastante, não só pelas necessidades sociais que envolvem a questão da militância, como também meus interesses intelectuais propriamente ditos, né? E só que um detalhe nessa história toda, né? É a questão do ateísmo. Onde é que isso entra na minha questão militante ou não atuante, ou não, sei lá, vocês decidem aí o que que isso tem a ver. Bom, o ateísmo, assim como a religião em si, né, que eu acho que no caso a, a militância ateísta é uma coisa que vamos combinar, começou com o advento das redes sociais, da internet, dos fóruns, de ceticismo e de ateus, né? Ou seja, aqueles encontros que as pessoas faziam para conhecer os coleguinhas, né? Por quê? Porque, primeiro, não era muito de bom tom você chegar numa reunião social e dizer por aí que, eu sou ateia, eu não acredito em Deus. Não era um assunto de bom tom, né? E aí o que que acontece? Você acaba ficando fora de alguns debates porque você não quer criar aqueles problemas, aqueles atritos com os familiares, você não quer se expor também, né? Então, enfim, por mais que pai e mãe aceitem essa coisa, o problema é quando você encontra com os tios, com os primos, com os adjacentes, né? Então, o que que acontece? Eu queria até entrar nesse momento de canais ateístas e falar um pouco as minhas experiências enquanto uma pessoa ateia, declaradamente ateia. Mas aí o tempo foi passando, as minhas travas sociais começavam né, a me atrapalhar, porque eu sou uma pessoa patologicamente tímida, reservada, travada emocionalmente, travada socialmente. Então, ou seja, o fato de eu estar conseguindo falar alguma coisa num vídeo, eu acho que já é uma conquista, né? A gente pode considerar assim, né? Embora não quero esse papo de superação aqui comigo, não. Também não precisa tanto. E eu gostaria de, sei lá, começar a ter um dia específico onde a gente pode falar sobre ateísmo, né? Onde eu quero contribuir com esses debates, até porque eu estou sentindo que ainda são necessários, porque as pessoas ainda acreditam nas coisas que eu vou te contar, né? A gente lê certas coisas, dá arrepio,
né? Principalmente para quem perdeu anos da sua vida ou investiu anos da sua vida estudando, né? E ver que as pessoas continuam nessa pegada. E isso irrita. E o que me despertou para falar sobre esse tema hoje e sugerir livros, né, justamente porque nesse fim de semana eu me meti assim numa conversa num desses grupos com uma pessoa que ainda estava lá querendo defender Adão e Eva, complicado, né? Enfim, não sei nem o que dizer. Então, hoje eu vou começar sugerindo leituras, né? Porque eu acho que E são livros que eu vejo pouca gente utilizando como fonte de estudo do tema, né? E são três autores com um, um direcionamento bem diferente um dos outros, né? Ou seja, enfim, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Eu estou meio ainda travada. Então, o primeiro livro que eu vou sugerir, né, como leitura, é este livro aqui, O Problema com Deus. E que tem como subtítulo As Respostas que a Bíblia não dá ao sofrimento. Ou seja, onde o texto bíblico se omite de explicar muita coisa sobre o sofrimento humano, uma vez que uma das grandes justificativas que alguns religiosos dão para a condição do sofrimento humano é a maldita evolução espiritual, né? Os melhoramentos da pessoa como indivíduos, porque afinal de contas, se elas estão sofrendo, pressupõe-se que elas vão melhorar, né? Que elas vão amadurecer, tirar ensinamentos e etc. E não é bem por aí, né? E a gente pode entrar nessa questão em vídeos mais para frente, né? Hoje é mais sugestão literária, né? E o autor é o Bart de Ehrman, que é um ex-fundamentalista cristão, que começou a fazer as suas reflexões e viu que as coisas estavam muito. Não dava para levar a ferro e fogo tudo aquilo, e hoje em dia ele se declara como agnóstico. Não chega a ser um livro de ateísmo ou escrito por um ateu, mas já serve como base teológica, né? Porque ele recheia aqui o livro de referências, mostrando onde é que estão os problemas, né, da crença. E aqui tem uma pequena apresentação, né, uma pequena apresentação do caráter desse livro aqui, né? Aí tem escrito: Bart de Ehrman é um dos maiores especialistas em estudos bíblicos e origens do cristianismo. Procura nos textos dos evangelhos respostas para uma dúvida que há séculos atormenta o homem: por que sofremos?
Seria punição pelos nossos pecados? Esta é a natureza das coisas? Um teste que devemos suportar para sermos recompensados no final? A Bíblia não tem só uma resposta, mas soluções distintas que frequentemente se contradizem. E Herman convida todos os leitores a enfrentar suas perguntas mais perturbadoras sobre como Deus se ocupa do mundo e de cada um de nós. E contesta as explicações bíblicas contraditórias sobre os motivos de um Deus todo-poderoso permitir que soframos. O resultado é um livro poderoso em seu questionamento e grandioso em suas respostas. Os cristãos são desafiados em seus próprios termos e atraídos para perguntas essenciais. Os que duvidam farão uma viagem inteligente e amigável por algumas ideias fundamentais sobre a alma humana. É interessante, eu acho que é bom ler porque aí você vê um autor que realmente ele se preocupa com fontes, vai atrás de textos originais, é um cara interessante. Outro livro que eu recomendo é o Tratado de Ateologia, do Michel Onfray, né? É um autor francês, onde ele resolve tratar o ateísmo para uma questão ligados aos três monoteísmos principais dos dias modernos, né? Então ele trata a questão também sob uma ótica teológica, e no caso ateológica, né? Ou seja, pegar a teologia e, né, fazer o trocadilho com ateus, ateus, né? E vocês entenderem. Eu espero que tenham entendido. Então ele coloca aqui na orelha o seguinte fragmento. Os três monoteísmos, animados por uma mesma pulsão de morte genealógica, partilham uma série de desprezos idênticos: ódio à razão e à inteligência, ódio à liberdade, ódio a todos os livros em nome de um único, né? Ódio à vida, ódio à sexualidade, às mulheres e ao prazer, ódio ao feminino, ódio ao corpo, aos desejos, às pulsões, em vez de, no lugar de tudo isso, judaísmo, cristianismo e islã defendem a fé, a crença, a obediência, a submissão, o gosto pela morte, paixão pelo além, o anjo assexuado, a castidade, a virgindade. E aí é mais ou menos por aí que o livro vai, né? Aí tem também, conta um pouco um pouco da história do ateísmo moderno, os primeiros pensadores ateus que se dispuseram a escrever livros ou textos, artigos sobre o tema ateísmo, né? E se declararam ali nesses textos como ateus, enfim. É um livro muito interessante para quem quer entender a dinâmica do movimento ateísta, de como a gente chegou nos, nos pressupostos e nas premissas atuais, né? Um livro bem interessante. E o outro é
Ou seja, você vê que tem um americano aqui, tem um francês, e agora eu vou sugerir um livro brasileiro, né? Que é um livro acadêmico, inclusive, né? Esse livro ele tem um conteúdo mais estruturado dentro daquela do sistema que se escreve uma tese, né? Esse livro é uma tese do autor, né? O Paulo Jonas de Lima Piva, o ateu virtuoso. Aí ele vai falar de materialismo e moral em Diderot. O Diderot. E aí o Diderot, aí ele vai falar sobre como é que o Diderot chegou às considerações morais, éticas dele, a partir de uma premissa não religiosa, uma premissa não ligada aos conceitos divinos, né? Como é que a gente pode ser moral sem esse Deus que diz que dita essa moral, né? Então, o Diderot ele fez essa reflexão e o Paulo Jonas aqui ele estabelece um, um trabalho sobre esse materialismo na época do iluminismo. Inclusive, ele aproveita para abordar vários autores e como é que essas vertentes atuavam no período iluminista. Então, é um livro muito interessante e aqui, assim, só para dar uma pincelada sobre a situação aqui do livro, Diderot faz surgir impasses, propõe hipóteses, namora-as, parece casar-se com elas e depois as abandona. Ou seja, normal, né? Cabeça investigadora, bisbilhoteira, antes de ser um pensamento de mármore, permanece em movimento, em interrogação e pode se perder em várias direções. Às vezes se diz que é difícil lê-lo. É falso. É antes difícil fixá-lo. O dinamismo impede uma identificação fácil. Não se pode imortalizá-lo por meio de uma imagem ou por meio de um pensamento definitivo. Então, aqui mostra essa como é que o Diderot também saiu de uma situação que ele ia ser um religioso e acabou virando um dos principais filósofos do pensamento cético e questionador das religiões naquela época, tá? Então, estão aí os 3 livros sugeridos que eu acho interessante. Eu não sei onde que vende, porque esses livros aqui eu já comprei faz tempo. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, eu comprei numa livrariazinha que tinha lá na UERJ, antes de 2010, por aí. Então, não sei nem se a livraria ainda existe, se, enfim, como é que está funcionando essa coisa nessas livrarias, né, universitárias, porque a gente sabe que a crise, quando pega, a primeira coisa que a gente vê sendo sacrificada é a leitura, a cultura e outras
coisas correlatas, né? Então é mais ou menos isso. Esse foi um vídeo menos denso em relação ao anterior, que foi um negócio mais pesado, mais desabafo. E esse vídeo eu estou me propondo a tratar, pelo menos em alguns vídeos, essa temática aqui, de acordo com uma bibliografia diferenciada que escapa um pouco daquele quarteto lá do Dawkins, Hitchens. Nada contra, eu até gosto bastante deles, eu acho eles autores bem importantes para a divulgação do ateísmo e tal, mas é aquela coisa, né? A gente precisa aumentar a nossa bibliografia a respeito, justamente para evitar argumentos repetitivos é, e às vezes, por exemplo, que no caso de um livro como esse que tem uma fundamentação histórica sobre um período, um recorte do momento em que vários autores ateus surgiram, né, e tal, eu acho que é um livro importante para ser lido. Esse livro já é uma autorreferência porque é uma tese, né? Então, aqui já temos um livro interessante. Então é isso. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham entendido o recado, né? Bom, vamos tratar esses temas aí e se tiver algum assunto político que vocês queiram que eu discuta, enfim, eu quero sugestões, gente. Eu peço que vocês me deem sugestões, que vocês escrevam, até para eu ter um feedback aqui com os temas. Eu preciso de feedbacks. A pessoa que é carente, né? Vocês não estão entendendo o que é uma pessoa carente. E eu assumo, eu sou carente pra caramba. E eu estou carente mais ainda ultimamente. Então eu gostaria que vocês me dessem sugestões, temas, divulgação, né? Comentários, essas coisas assim que todo mundo pede. E eu tô começando a querer pedir também, né? Porque se todo mundo pede, assim, vamos, enfim, é por aí. E eu espero que tenham gostado desse vídeo e que a gente consiga tratar de temas mais, né, interessantes e que sejam de interesses, né? E a gente pode discutir, pegar um capítulo de um livro desses, aí eu faço uma live fazendo leituras, né? Eu posso fazer um monte de coisa, porque eu tô aberta a sugestões tanto de temas dentro dessa questão do ateísmo, quanto de formato. Se vocês preferem que eu faça lives, se vocês preferem que eu faça conteúdos mais explicadinhos de algum capítulo de um desses livros, sugestões de outros livros, enfim, é aquela coisa que vocês já conhecem, né? E desculpa o vídeo muito longo, porque hoje eu tive vontade de falar, né? Então é isso. Tchauzinho e obrigada.